Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial de número 6. Nós já aprendemos a fazer o cadastro do nosso cliente e cadastrar os produtos. E agora, com isso cadastrado, nós vamos aprender a fazer os nossos agendamentos. Então eu já estou negociando com o cliente ali, estou conversando com ele e aí eu fechei com ele. Então eu preciso cadastrar ele no sistema. Nós já aprendemos como cadastrar o cliente. E o produto que eu estou oferecendo para ele, nós também aprendemos a cadastrar esse produto na última aula. E agora nós vamos aprender sobre como fazer o agendamento. Depois que eu já tenho o produto que eu estou oferecendo para o cliente cadastrado e também tenho o cliente em si cadastrado na plataforma. Então vamos acessar aqui o módulo da agenda. Vamos clicar aqui na agenda. Ele já abriu aqui. A princípio a gente vai ver aqui esse início da página. Aqui é só tá o título, né? Agenda de atendimento, tá? E aqui nós vamos ter esses atalhos que nós já vamos falar dele agora. Aqui, se a gente rolar um pouquinho para baixo, vocês vão ver que temos o resumo do mês. Então aqui nós estamos no mês de outubro de 2025 e aqui nesse acesso que nós estamos aqui, nós temos um total de 26 agendamentos nesse mês e já foi executado 17. Então foi executado 65% da agenda, falta ainda executar o restante. Então esse é só um dashboardzinho que vai te mostrar uma informação aqui básica logo quando você entrar. Aqui nós temos já mostrando que tem um agendamento atrasado. E aí a gente vai rolar a página aqui um pouquinho mais para baixo e nós temos aqui o calendário com os agendamentos. Então deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima. Aqui vocês vão ver que nós temos aqui três cores, três tipos, na verdade nós temos 4 tipos de identificadores aqui no calendário. Eu vou falar sobre cada um e depois eu vou ensinar vocês como que a gente faz um novo agendamento e tudo mais. Aqui, logo de cara, vocês já podem ver esse verdinho. O que esse verdinho significa? Esse verdinho é um agendamento que foi realizado nesse dia, foi feito e ele já foi finalizado. Se eu clicar aqui em cima do dia, olha só, ele vai abrir para mim esse menuzinho, ó, agendamentos do dia. Então aqui vai ter algumas informações, por exemplo, o dia que foi agendado, que foi o dia que eu cliquei aqui agora. O horário e o nome do cliente, tá aqui, ó, Leonardo Fernandes, 7 horas. Então, e aqui nós vamos ter o status. O que é o status? Esse agendamento ele já foi feito, já foi finalizado, ele está atrasado, ele está pendente ainda, está agendado, nós vamos fazer ele ainda. Como é que está a situação dele? Neste caso aqui, ele está como finalizado, por isso que está marcado aqui de verde, porque já foi finalizado. Outro identificador que a gente vai ver aqui vai ser esse vermelhinho. O vermelhinho, como você já deve imaginar, ele é de atrasado. O status atrasado, vocês vão ver aqui também, eu vou mostrar daqui a pouco, ele não é nós que definimos, então você não vai definir aqui se está atrasado ou não. O próprio sistema vai dizer se está atrasado. Como é que ele vai dizer isso? O serviço está agendado para meio-dia e 30. Se deu meio-dia e 30 e você não foi atender o cliente, o que vai acontecer? Ele vai marcar que esse agendamento está atrasado. Então ele vai fazer isso automático. E aqui está mostrando da mesma forma a data, a quantidade de agendamentos, né? Que só tem um agendamento, o nome do cliente e o horário. E aqui está com status atrasado. Vamos sair aqui. O outro identificador que a gente tem, se você olhar, olha, a gente tem dois identificadores que são azulzinho. Um é esse aqui que está um azulzinho, só uma bolinha azulzinha, e o outro é esse azulzinho que está com um número, tá vendo? Qual que é a diferença? Esses que estão aqui, olha só, esses que estão sem o númerozinho, que é só uma bolinha pequenininha, esses são fechamentos. Se você rolar a página um pouco para cima, você vai ver que um dos botões que tem aqui é fechar agenda. Para que isso serve? Isso aqui serve, por exemplo, no dia 13, a agenda foi fechada.
Então eu não consigo fazer nenhum agendamento no horário que foi fechado a agenda. Vamos supor que dia 13 você tem um compromisso já agendado. Não é um serviço que você vai fazer, senão você agendaria o serviço. Mas talvez você quer reservar ali, eu quero reservar a parte da manhã porque eu vou ter uma reunião com um cliente, eu não vou poder fazer serviço nesse horário. E aí, para não correr risco de você sem querer ir lá e agendar um cliente no mesmo horário que você tem uma reunião, você vem aqui e fecha a agenda. Então se eu clicar aqui em cima de um dia desse aqui, ó, um desses, olha só, que tem, inclusive aqui, olha, aqui é um dia que teve agendamento e teve fechamento. Eu vou mostrar sobre isso para vocês agora. Se eu clicar aqui em cima de um dia, vou clicar em cima do dia 13 aqui, por exemplo, ele vai me falar, ó, fechamentos do dia. Do dia de qual dia? O dia que eu cliquei em cima, dia 13 do 10 do 25. Ele vai me falar aqui qual que é o horário que está fechado. Aqui, por exemplo, está o dia inteiro fechado, olha só. Está fechado de 8 da manhã até as 18. Então esse dia está fechado a agenda o dia inteiro. Então nesse período de 8 da manhã até as 18, você, mesmo se você tentar fazer um agendamento aqui no sistema, ele não vai deixar você fazer. Ele vai falar, olha, a agenda está fechada nesse dia, você não pode fazer. Então aqui, ó, já apareceu que eu posso editar aqui esse agendamento, vou mostrar para vocês também. Eu mudei de ideia aqui, eu não quero fechar mais até as 18, eu vou fechar só até meio-dia. Então você vem cá e edita aqui, clica aqui no botão editar e muda o horário para meio-dia. A gente pode excluir também, né, esse agendamento, esse fechamento. Se você, eu não vou fechar mais esse dia, eu cancelei o compromisso que eu tinha e não preciso mais. Exclui o agendamento e libera a agenda para poder fazer novos agendamentos. Eu não sei como que você trabalha aí na sua empresa, mas se você tem uma equipe comercial que faz os agendamentos, agenda os serviços, aqui no Serve Control, cada pessoa que trabalha no seu comercial pode ter um acesso dela. E por esse acesso, ela vai ter acesso a essa agenda aqui. Então, se você tem uma equipe comercial, o ideal é você usar bastante essa função de fechamentos do dia. Para quê? Para que, se você tiver um compromisso que você não possa executar nenhum serviço nesse dia ou determinado horário, você feche essa agenda nesse horário, nesse período. E aí, mesmo se as meninas que estiverem no seu comercial, as pessoas que estiverem no seu comercial, tentar fazer um agendamento naquele dia, não vai fazer. E aí evita conflito de agenda, né? De alguém agendar alguma coisa para você, algum serviço, alguma avaliação, alguma coisa para você em um dia que você já tem algum compromisso. Então aqui vai ter essa função. Aqui pelo botão aqui que a gente clicou em cima do dia 13 do fechamento, a gente pode fazer um novo fechamento nesse dia se a gente quiser. No caso aqui já está fechado de 8 às 18, então não tem como fechar mais do que isso, já é o horário comercial, a não ser que você trabalhe em horários diferentes, né? Mas aqui, se eu quiser, se esse horário tivesse fechado, por exemplo, de 8 a meio-dia, o que iria acontecer? Eu poderia clicar aqui em novo fechamento e fechar, por exemplo, de 3 às 4. Então, de 3 às 4 da tarde vai estar fechada a agenda, não pode agendar nada nesse horário. E aqui tem um botão de fechar para a gente sair dessa página aqui. Então, vamos fechar aqui. Então, você viu aqui sobre a função do fechamento. Então, se eu clicar aqui no dia 14, vai mostrar aqui também. Se eu clicar aqui no dia 15 também. E se eu clicar aqui, olha só, num dia, vou clicar aqui no dia 8, olha só, que tem um agendamento e um fechamento. E a gente vai ver aqui o agendamento do dia. Aqui nós temos um fechamento nesse dia, ó, no dia 8 do 10. Nós temos 2 agendamentos. Então e um fechamento. Então nós temos aqui, olha só, tá agendado nesse dia, olha, 8 horas da manhã, Felício Rossinger, Felício aqui, 8 horas da manhã, já foi finalizado nesse dia. E nós temos aqui também, aqui às 8 horas tem esse Felício, e às 11h30 tem a BH Oeste aqui, olha só. E se eu quiser ver qual o horário que está fechada a agenda nesse dia, eu posso clicar aqui, ver fechamentos. E vai me mostrar aqui que está fechado, olha só, de 1 às 18. E aqui a gente pode colocar, vocês vão ver também, eu vou mostrar ali, sobre a observação, se você quer colocar uma descrição, o porquê que está fechado nesse horário. Aí vai aparecer aqui, igual no caso aqui está justificado que é para ir no contrato. Então de 1 às 18 tá separado para ir no contrato. Então
Então se você pegar aqui, se você voltar aqui no dia 8, olha só. Então olha só, de 8 horas está agendado um cliente, 11h30 está agendado 8 e de 1 às 18 está fechado a agenda para outros agendamentos. O último identificador que a gente vai ter aqui vai ser esse que tem um númerozinho, olha. Esse identificador, ele é de um agendamento que está pendente ainda, ou seja, não chegou o dia de executar ele e ele está aqui agendado para ser feito. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, olha, vou clicar nesse aqui que tem mais agendamentos, no dia 20. E aqui a gente vai ter agendamentos do dia, vai estar aqui, ó, a data, dia 20 do 10, nós temos 3 agendamentos. E quais são os agendamentos? Olha só, o status, tá vendo? Agendado. Então, ou seja, ele não está atrasado. Por quê? Porque não chegou dia 20 ainda e não passou do horário que está agendado o serviço. E ele não está finalizado porque a gente não foi lá ainda. Então, a gente vai lá só no dia 20. Então, tá aqui agendado. Nós temos aqui o horário que está agendado e o nome do cliente. Aqui nós temos esses 3 agendamentos. Olha só como é que fica a estrutura. Tá aqui agendado para 10 horas essa Nilda. 1h30 da tarde está agendado esse André Oliveira. E 3h30 da tarde agendado essa Cristiane. 3 agendamentos no mesmo dia. Então, os identificadores são esses. Nós temos o verdinho que é para finalizado. Nós temos o vermelho que é para atrasado. Esse azulzinho aqui mais fraquinho é de fechamento do dia. E esse que tem um númerozinho vai te dizer os agendamentos que você tem pendente ainda para você executar. E detalhe, você pode ver que tem um número aqui nesse que é azulzinho, mas também tem um número nesse que é verdinho. O que isso significa? Isso é a quantidade de agendamentos que você tem nesse dia. Então aqui está a bolinha azul e tem o número 3. Então se eu clicar aqui, eu tenho 3 agendamentos nesse dia. Se eu vim aqui no dia 23, a gente só tem um agendamento, olha só. Tá vendo? Então esses são os identificadores da página da agenda. Então até aqui tudo bem. Aqui a gente vai ter o mês que está sendo representado aqui, né, no calendário. Então nós estamos aqui com o mês de outubro de 2025 e nós vamos ter aqui 2 setinhas, uma para um lado e uma para o outro. Aqui nós vamos clicar e nós vamos passar para o mês seguinte, o mês de novembro. Eu posso passar para o mês passado, mês de setembro, mês de agosto, julho. Vai mostrar todos os agendamentos que teve passado. Vai ficar tudo aqui armazenado. Beleza? Então vamos para a parte que interessa. Como que eu faço um novo agendamento? Então vamos clicar aqui no botão novo agendamento. Peraí, aí, novo agendamento. E vai aparecer essa telinha. Aqui a gente vai selecionar a data que a gente vai fazer o agendamento. Então vamos colocar aqui para o dia, vamos colocar para o mês que vem, que não tem nenhum agendamento. Eu vou colocar dia 10 do mês que vem, para ficar mais fácil a gente visualizar. Aqui a gente vai selecionar a hora. Então vamos clicar aqui e vamos selecionar aqui a hora. Vamos colocar aqui, por exemplo, de às 8h30 da manhã. Aqui nós vamos selecionar o cliente. E olha só que bacana, aqui que está a chave do negócio. A gente não precisa digitar o nome do cliente toda vez que a gente for fazer um agendamento. Porque nós já cadastramos o cliente, não cadastramos? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui nesse campo do cliente. Nós podemos clicar aqui nesse quadradinho. E vai aparecer a lista de clientes, olha só. É só você escolher qual que é o seu cliente. Ele está organizado em ordem alfabética. É só você clicar e escolher qualquer um desses aqui. Vamos, por exemplo, aqui essa BLZ Engenharia. Ele já preencheu ele aqui. Aí o que vai acontecer? Ele já vai trazer os dados desse cliente para o agendamento automaticamente. Que dados são esses? Os dados que você cadastrou quando você cadastrou o cliente na plataforma. Aqui nós vamos ter esse campo de técnico. O técnico nós vamos falar também nos módulos mais para frente. Todos os técnicos que executam serviços, eles têm que estar cadastrados aqui na plataforma. Inclusive se o técnico for você mesmo, você tem que ter o seu
acesso de técnico para você executar os seus serviços, as suas ordens de serviço. Então a gente vai clicar aqui também no campo do técnico, e aqui eu tenho a lista dos técnicos que eu tenho cadastrado aqui nesse acesso que eu estou nele agora. Então eu vou clicar em qualquer um aqui, por exemplo, Flávio Alexandre, e eu vou colocar a descrição. A descrição é opcional, eu não sou obrigado a colocar ela, mas é muito bom, fica muito mais nítido, né, a agenda quando você identifica ela. Então, o que eu vou fazer nesse cliente nesse dia? Por exemplo, eu posso colocar aqui manutenção preventiva. E aí eu vou clicar aqui em salvar agendamento. Opa, peraí, sai daí. Salvar agendamento. E ele já fez o agendamento. Se eu clicar aqui agora na setinha, ó, para ir pro mês que vem, o agendamento está aqui no dia 10. O que nós acabamos de fazer. Detalhe, beleza, a gente já agendou, aprendeu como é que funciona os status, os identificadores e como é que nós fazemos o agendamento. Agora eu preciso saber como é que eu vejo esse agendamento, os detalhes dele, porque a gente clica aqui em cima da data, vou clicar aqui em cima do dia 10 que a gente acabou de fazer o agendamento, e aparece aqui o cardzinho mostrando o nome do cliente e o horário. Mas beleza, eu quero saber o endereço desse cliente, o que eu tenho que fazer. Então o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui, ó, em cima do nome do cliente. Olha só, eu clico aqui e ele vai abrir para mim esta aba com todas as informações e os botões que eu preciso aqui. Aqui a gente vai ter todos os detalhes, olha só, a data e o horário que foi agendado, o nome do cliente, o endereço completo desse cliente, olha lá. Se no endereço tiver complemento, vai vir aqui o complemento, o técnico que está responsável por esse agendamento, a descrição, olha, que a gente colocou lá, manutenção preventiva, o status dele, que está aqui agendado, e aqui nós temos o botão de alterar o status, que é por aqui que a gente vai marcar se ele já foi finalizado ou não. Então, por exemplo, eu já fiz esse agendamento, tá pronto, já mandei um técnico lá, ou então eu mesmo já fui lá. O que é que eu faço? Eu clico aqui em cima. Deixa eu marcar aqui para você ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima desse campo, desse quadradinho. Vai aparecer essas duas opções, agendado ou finalizado. Aí se eu clicar aqui como finalizado, aí eu preciso clicar em salvar status. Quando eu clicar aqui em salvar status, olha só, já ficou verdinho aqui. Então vamos clicar aqui em cima de novo. E vamos falar sobre esses botões que nós temos aqui. Aqui eu acabei de mostrar para vocês o salvar status, que vai salvar o status se ele foi finalizado ou não. E aqui, se eu quiser reverter o que eu acabei de fazer, eu posso vir cá e salvar como agendado. Ele vai voltar para agendar de novo. Nós vamos ter aqui alguns botões muito interessantes, tá? Esse botão aqui, ó, enviar confirmação. Esse botão de enviar confirmação, ele serve para poder enviar para o cliente uma mensagem automática do ServiControl com os dados daquele agendamento e confirmando com ele que foi agendado. Vamos ver como é que está essa mensagem? Vamos clicar aqui em enviar com confirmação. O que ele vai fazer? Ele vai me direcionar para o WhatsApp, já com a mensagem pronta para enviar. Eu só vou selecionar para qual contato aqui que eu vou enviar. Eu vou enviar aqui para mim mesmo, para você ver. E olha só, a mensagem já vem aqui pronta. É só clicar em enviar. E olha que bacana essa mensagem. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima aqui. Opa, peraí. Aqui. Olha só que bacana. Agendamento confirmado. Aí vai falar aqui a data, a hora, o nome do cliente, o técnico que vai atender, o endereço, o serviço que você vai fazer lá, que no caso aqui é aquela descrição que você colocou. E aqui, ó, esta é uma mensagem automática do ServiControl. Se precisar alterar ou cancelar, responda essa mensagem. Então toda vez que você fazer um agendamento do cliente, você clica lá em enviar confirmação e ele vai enviar automático uma mensagem dessa daqui, já pronta. Automático assim, né? Você vai clicar lá, ele vai te direcionar para o WhatsApp, você vai selecionar o contato desse cliente que você está conversando com ele e enviar para ele.
Vamos voltar lá para o Serve Control. Então, esse aqui é o botão de enviar confirmação, que é para você enviar para o cliente, confirmando que você agendou o horário dele. Nós temos aqui um botão que faz a mesma coisa, só que o WhatsApp técnico. Ele vai enviar uma mensagem pronta, daquela mesma forma, só que se você quiser enviar para o técnico que está indo fazer esse serviço. No caso, o seu técnico vai ter também um acesso a essa plataforma, então ele vai ver por aqui também. Mas se você também quiser enviar para ele uma confirmação desse agendamento, daquela mesma mensagem lá, só que mandando para o técnico, você vai clicar aqui também o WhatsApp técnico, que vai te encaminhar para o WhatsApp. Você manda essa mensagem para o seu técnico ou para quem for fazer o serviço. E nós temos um outro botão aqui, cara, muito bacana, que é esse botão de rota. O que esse botão de rota faz? O botão de rota, a gente, quando cadastrou esse cliente, colocou o endereço dele lá, certo? Esse endereço já está salvo aqui no sistema. E se eu clicar aqui nesse botão rota, olha o que vai acontecer. Preste atenção que aqui está, ó, Rua Sapucaia 910, Parque Industrial. Se eu clicar aqui em rota, ele vai fazer o que? Ele já vai abrir automático o aplicativo do GPS, já com a rota que tá lá do cliente, já preenchida. Então olha aqui, já está preenchido aqui o endereço aqui em cima. Se eu clicar aqui e pesquisar aqui, ó, olha aqui, ó, já está ele aqui. Esse aqui no caso ainda é um endereço sem número, então ele não foi direto para a rota. Mas aqui, ó, quando você clicar em endereço que tem a identificação corretinha, certinha, já vai abrir dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês aqui fazendo em outro. E aí você só vai clicar aqui em iniciar e já vai estar indo direto para o endereço do cliente, sem erro, sem ter que perder tempo digitando o endereço, entrando lá na plataforma, conferindo o endereço do cliente, ou então perguntando para alguém, talvez você tenha um time comercial aí que faz os agendamentos, aí talvez está perguntando para fulano, ô fulano, qual que é o endereço do cliente? Você não precisa mais fazer isso, você simplesmente clica aqui no botão de rota e ele já vai te encaminhar direto para o endereço do seu cliente. Aí nós temos aqui o botão para excluir esse agendamento e o botão de fechar. Muito bacana, né, essa função? Eu gosto muito, eu uso muito ela. Eu vou voltar aqui. Vou abrir aqui um agendamento. Vamos colocar esse Israel aqui. Eu vou colocar aqui em rota para vocês verem. Tá vendo? Já abriu com o endereço dele preenchido aqui certinho. É só eu clicar em iniciar e o GPS já vai para lá certinho. Então vamos voltar aqui para o Serve Control de novo. Então aqui, olha só, até a descrição desse aqui tá aqui, olha lá, preventiva é uma possível corretiva. Ah, está desarmando toda hora, mesmo antes de gelar o local. Isso aqui foi a descrição que alguém que estava fazendo o atendimento colocou aqui a descrição. Aí tá aqui, ó lá, para você ver aqui, colocou o complemento, olha lá, bloco C, apartamento 304. Então aqui nós aprendemos como que nós fazemos os agendamentos e como é que são a função aqui da agenda, tudo que nós temos aqui. Aqui nós temos o botão fechar agenda, que basicamente é a mesma coisa do novo agendamento, só que em vez de você fazer um agendamento, você vai fazer um fechamento. Então aqui eu posso fechar a agenda, aqui eu vou selecionar a data, a hora, e aqui a hora que a gente vai colocar. A gente vai colocar, eu quero fechar de que hora até que hora. Então vai estar aqui, ó, das 8, por exemplo, até as 18, por exemplo, que é o que está aqui. E eu posso colocar o motivo. Lembra que eu falei que dá para colocar o motivo? Vai aparecer lá o que é aquele fechamento. Eu venho aqui e coloco aqui. Por exemplo, tem até os exemplos aqui, ó, treinamento, feriado, manutenção. Então você pode fechar a agenda nesse dia. Talvez sua equipe não vai trabalhar naquele dia e para não correr risco de agendar nenhum cliente lá naquele dia sem querer, você vem cá e fecha a agenda. E eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou tentar fazer um agendamento para o dia 13, que está fechado de 8 até as 18. E eu vou te mostrar que não é possível fazer o fechamento enquanto tem não é possível fazer um agendamento enquanto tem um fechamento. Então vamos aqui no novo agendamento. Vou marcar aqui dia 13, definir hora.
Vamos colocar aqui 9h30, que vai estar entre 8 e 18. Vamos colocar aqui qualquer cliente, qualquer técnico e qualquer coisa aqui na descrição, só para a gente fazer. Salvar agendamento. E olha só, agenda fechada. Há um fechamento a data está até aqui no formato americano, tá no fechamento no dia 13/10/2025, nesse horário. Escolha outro horário. Então, ele vai voltar aqui e vai ver. Realmente no dia 13 tem um fechamento e está fechado até às 18, então não tem mais nenhum horário disponível nesse dia. Então, é isso. Aqui nós vamos ter esses dois filtrozinhos aqui, que se eu clicar aqui em todos os técnicos, por exemplo, eu posso filtrar o meu agendamento só para cada técnico. Por exemplo, se eu quiser aqui ver só os agendamentos do André Felipe da Silva aqui, olha. Então eu clico em cima do nome dele e aí, ó, para você ver, ele vai me mostrar os dias que estão fechados, ó, que está fechado para todos, não é só para um técnico. Ele vai me mostrar o fechamento e vai me mostrar todos os dias que tem um agendamento para esse técnico. Então eu posso ter uma visão por cada técnico. Deixa eu ver aqui qual que é a quantidade de agendamento que tem para cada técnico. Você pode filtrar aqui nesse campo, selecionando qual técnico que você quer ver. Vamos colocar aqui todos de novo, olha lá. E aqui está mostrando todos novamente. Aqui nós também temos todos os clientes. Eu também posso filtrar, do mesmo jeito que eu faço com o técnico, eu posso filtrar por cliente. Eu quero saber quantos agendamentos esse mês que tem para BH Oeste. Aí ele me mostrou, só teve um agendamento para BH Oeste esse mês. Então você consegue fazer esse filtro aí, beleza? Então aqui a gente aprendeu a fazer os agendamentos para nós ter uma agenda organizada e não correr risco de ter imprevistos, fechando a agenda corretamente nos dias que não vai poder atender e tendo todo o cronograma aqui pronto, entregue, mastigado. Show de bola, né? Então, esse é o tutorial de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre criar ordens de serviço.